Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Gente, nós falamos em alvo, não é? Alvo de ação e fármaco. Na grande maioria desses alvos, né, o receptor ele está presente como alvo. O receptor é o principal alvo, né? A gente vai ver aí outros alvos, mas o receptor ele é importante nisso daí. Quando nós utilizamos fármacos agonistas, lembram que é fármaco agonista, aquele fármaco que tem afinidade, né? E tem eficácia, não é isso? Ele se liga e produz efeito. Muito bem. Acontece com alguns fármacos, a hora que você passa a utilizar esse fármaco com certa frequência, né? De uso crônico, esse fármaco você pode perceber, você vai percebendo que você começa a ter uma diminuição gradual do efeito. Então, essa diminuição, tá, do efeito, nós chamamos de dessensibilização ou taquifilaxia, tá? Então, são sinônimos, né? A dessensibilização e taquifilaxia são sinônimos para descrever, né, a diminuição gradual de um fármaco que está sendo administrado de forma contínua ou repetida. Esse fenômeno pode desenvolver em poucos minutos, até horas, dias. Então, esse fenômeno, gente, é mais ou menos desse jeito. Você começa, tá, a utilizar aí um fármaco X, né? E esse fármaco X, ele tem como alvo um receptor qualquer. Vamos supor aqui que você tenha esses 3 receptores idênticos. Se você tem um receptor, é porque tem um mediador que se liga nele, tá? Então, o fármaco, ele entra, né, para fazer o efeito do mediador. Então, o fármaco, ele vai se ligar ao receptor. E aí, com o uso de um dado fármaco por um tempo X, poderá ocorrer o que chamamos, então, de dessensibilização ou taquifilaxia, que é a perda gradual de receptores. Ó, você perdeu aqui receptores, tá? Sobrou só um. Então, se perde o receptor, o fármaco não tem aonde se ligar e automaticamente você perde junto o efeito, tá? É a diminuição de efeito. Então, isso é dessensibilização. Dessensibilização é a redução dos receptores com a redução de efeito. Tudo bem, gente? Até aí, tudo certo? Muito bem. Existem vários mecanismos de dessensibilização. Nós não vamos entrar nesse mérito, ok, gente? Nós não vamos falar desses mecanismos. Isso aqui não interessa para nós. O que interessa para a gente é saber o que é dessensibilização, tá? Agora, como que ocorre, se é
é alteração de receptor, se é perda de receptor, é depressão, aumento gradual, enfim, existem vários modos de ocorrer a dessensibilização. O mais comum é a perda de receptores, ok? Então, veja, isso não interessa para nós, tá bom? Bom, eu falei que o que mais é comum, né, o que é mais comum na dessensibilização é a perda de receptores. Então, há uma redução gradual do número de receptores expressos na superfície celular. Isso é o mais comum, gente. Ok? É o que mais acontece. Beleza? Muito bem. Então, eu disse que isso aqui não interessaria, então não interessa. Então, está aqui a dessensibilização, né? Desculpe, até aqui a gente falou da dessensibilização. Bom, do mesmo jeito que eu disse que existe a dessensibilização, gente, a dessensibilização é quando, né? É quando a gente usa um fármaco agonista. Toda vez que eu usar um fármaco agonista, é que eu posso ter a dessensibilização. Tudo bem? Muito bem. E agora, o inverso de dessensibilização é a sensibilização. Sensibilização, então, é o aumento do número de receptores devido à inibição crônica por antagonista. Então, quando eu uso um antagonista, ou seja, um fármaco que vai bloquear o receptor, eu vou gerar uma sensibilização. Eu vou ter aumento do número de receptores. Por quê? O meu organismo entende que os receptores estão bloqueados e eu estou perdendo o efeito fisiológico, então ele vai multiplicar esses receptores para tentar manter o efeito fisiológico. Ok? Então, aqui, ó, o normal, eu tinha 3 receptores, aonde o mediador, ele se ligava. Eu usei um antagonista e eu bloqueei os receptores. O mediador não consegue se ligar. Então, perdeu a ação desse mediador. Aí o nosso organismo vai fazer o quê? Vai aumentar o número de receptores. Tá? Então, o aumento do número de receptores acontece quando eu uso antagonista. Tá? É o aumento do número de receptores. Agora, a dessensibilização, que é o contrário, a perda de receptor, acontece quando eu uso agonista. Tudo bem, gente? Tudo certo? Até aí? Professor, tem como o senhor repetir? É qual? A sensibilização. Sensibilização? Isso. Então, a sensibilização é quando eu uso fármacos antagonista. Fármaco que vai bloquear o receptor e não deixar o mediador se ligar. Ok? O nosso organismo, ele percebe essa falta de receptor
a falta de efeito, né, porque o mediador, que é endógeno, fisiológico, ele não está se ligando. Aí, então, o nosso organismo, ele começa a replicar mais receptores. E aí eu passo a ter um aumento do número de receptores. Isso é chamado de sensibilização. Tudo bem? Tudo bem? Tudo sim, obrigada. Beleza, então. Gente, alvos moleculares, né, para ação e drogas. Bom, nós falamos, né, que o alvo, né, os fármacos, eles precisam se ligar a um alvo. Tem que se ligar a alguma coisa para produzir o efeito esperado. Assim, primariamente, né, o alvo, ele é a proteína. Né? A proteína. Tá? E eu tenho alguns fatores que podem interferir na interação desse fármaco ao receptor. A natureza do sítio, o mecanismo de associação, coisas também que não vêm muito ao caso. O que nós temos que saber, né, é que existem alvos e que esses alvos, né, eles podem ser receptores, podem ser enzimas, podem ser canais iônicos e podem ser proteínas carreadoras. Então, esses daqui, todos são alvos. Né? E nós, na farmacologia, nós vamos falar, né, de várias classes farmacológicas, e aí essas classes vocês vão ver que vão se ligar em diferentes alvos. Né? Em diferentes alvos. Ok? Então, esses são os principais alvos. Então, eu tenho aqui o alvo de droga, né? Enzima, moléculas transportadoras, receptores, canais iônicos. Maioria das drogas que tem utilidade terapêutica e experimental exerce ação interagindo com estruturas definidas, receptores farmacológicos. Tá? A maioria, tá? A maioria dos fármacos, eles acabam se ligando aos receptores. Por quê? Porque o receptor é o que tem mais estrutura definida. E o fármaco, ele tem uma estrutura definida. Ok? Aquilo que a gente falou, né? Afinidade. Então, vamos dar alguns exemplos desses alvos. Fármacos que interagem com enzimas. Normalmente, né, o inibidor, droga, substrato falso, isso aqui. Bom, gente, desculpa, esse slide aqui não está falando o que eu quero. Vamos aqui. Aqui. Eu tenho um substrato, no caso, uma enzima, né, e o fármaco. Nós temos, gente, a inibição de enzima de forma reversível e de forma irreversível. Enzima neoestigmina. A neo
estigmina é um fármaco, tá, que se liga a uma enzima chamada acetilcolinesterase. A gente vai falar dela mais à frente, tá, gente? É apenas exemplo. Essa ligação aqui, ela é reversível. Ele se liga, ele produz o efeito por alguns minutos, até hora, e depois ele se solta, uma ligação fraca, e a enzima volta a ficar livre, tá? Muito bem. Irreversível. Ele se liga de forma irreversível. É o caso da aspirina com a enzima ciclooxigenase. Gente, essa enzima aí, gente, a gente vai falar muito dela quando a gente falar em anti-inflamatório, tá? É uma enzima-chave para os fármacos anti-inflamatório. Todos os fármacos anti-inflamatórios não corticoide agem em cima da enzima ciclooxigenase. A aspirina, ela é um anti-inflamatório, apesar que ela, como anti-inflamatório, ela é fraca, né? Ela é mais uma analgésica, antipirética, né? Mas ela se liga à ciclooxigenase de forma irreversível. Inibiu, acabou, tá? Depois a gente vai falar em anti-inflamatório, que outros anti-inflamatórios se ligam à mesma enzima, a COX, né? De forma reversível. Um outro exemplo muito importante aí, que a gente vai falar disso, né? Fármacos antipertensivos, né? Quem está trabalhando já na área aí deve reconhecer o captopril, né, que é bastante utilizado como antihipertensivo. Ele faz o quê? Ele também se liga a uma enzima, a enzima chamada ECA, né? E ele inibe a enzima ECA. E aí, automaticamente, nós não vamos ter a produção de angiotensina 2, aí você não vai ter vasoconstricção, aldosterona, a reabsorção de sódio, patati, patatá, e aí você tem o efeito antihipertensivo. Então, eu só estou dando aqui para vocês exemplos, tá? De fármacos, né? Que se ligam a um alvo como enzima. A enzima como alvo, tá? Então, a gente falou da aspirina, né? A gente falou agora do captopril, que são fármacos bastante conhecidos. Ok? Um outro fármaco bastante conhecido, né? São os fármacos para colesterol, né? Que a gente usa, né? A simvastatina, a rosuvastatina, né? A atorvastatina, enfim, todas essas estatinas, né, que são usadas para inibir o colesterol, na realidade, inibe o quê? A síntese, né, de colesterol. Elas inibem uma enzima chamada HMG-CoA. HMG-CoA. Então, essa enzima aqui, ela é importante, né, na síntese de ácido úrico. Inibindo ela, eu não vou ter a síntese do ácido úrico. Então, um outro fármaco, né, uma classe de fármaco aí bastante importante, né, e como alvo, uma enzima. Tudo bem, gente? Os anti-inflamatórios, né, que eu falei agora há pouco, né? Aqui, ó, a ciclooxigenase. Ela é importantíssima na cadeia da inflamação. Todo ó, gente, AINE, tá? A gente vai falar muito dessa sigla aqui, tá? AINE. É anti-inflamatório não esteroide, tá?
anti-inflamatório não esteroide. E a aspirina está aqui dentro, tá? A aspirina é um AINE. Então, inibem o quê? Inibem a cicloxiegenase, inibindo aqui uma cascata da inflamação. Então, veja, gente, fármacos bastante conhecidos, né? Como alvo, enzima. Ok? Aqui não interessa. Receptores. Receptores. Possui elementos sensores no sistema de comunicação química que coordena as células do corpo através da ligação dos mediadores químicos. Fidelidade na ligação. O número de receptores expresso depende de idade, estado de saúde, genética. Veja bem, gente, o número de receptores expressos depende da idade, estado de saúde e genética, tá? Então, eu posso ter uma variação do número de receptores dependendo da idade. Exemplo, nós vamos começar a falar em sistema nervoso autônomo, que é nosso primeiro foco agora da farmacologia. E eu vou falar muito em SMA sobre receptores alfa e receptores beta. A gente vai falar muito disso. Alfa e beta. E enquanto jovens, há um predomínio de beta. Com o envelhecimento, você vai perdendo o beta e vai ganhando alfa, tá? Então, só para a gente ver aí uma variação, né, de receptores de acordo com a idade. Estado de saúde também pode interferir no número de receptores. E genética, gente. A genética também pode ter. Tem pessoas que têm mais e que outros, tá? E é isso que eu acho que eu já citei para vocês, não dando esse foco, né? Mas vamos supor, você toma um medicamento que faz bem para você, tudo bem, faz o efeito, você não sente nada. Aí um vizinho toma o mesmo medicamento e pode ter um efeito assim 1000 vezes maior. Fica até dopado, tá? Isso é diferença genética. Você pode ter aí a diferença também de receptores pela diferença genética. Ok? Muito bem. Só isso. Ok. Isso aqui não interessa. O que interessa eu vou pulando, tá? Bom, como aqui não tem exemplos, tá? Eu vou citar, tá? Alguns. Gente, receptores, fármacos que se ligam a receptores. Vamos aí dar um exemplo. Vocês já devem ter utilizado um descongestionante nasal, né? Muito comum, né? Um Afrin, Aturgil, né? Enfim, toda hora. Então, você já está viciado, hein, Brenda? A gente vai ter uma aula disso aí também, viu? De vício. O descongestionante vicia, tá? A gente vai falar disso. Então, o descongestionante é um fármaco que age em receptor. A mucosa nasal, né, ela é muito vascularizada, né?
E quando nós temos aí um resfriado, né? Então, nada mais é do que uma inflamação ou uma reação alérgica, né? Aí quem tem rinite, né? Sinusite, tanto uma coisa quanto outra, a área inflamada e a área alérgica tem um elemento em comum, que é a histamina. É liberada histamina na área. E a histamina, ela faz o quê? Dilatação e extravasamento de líquido e dá edema. Então, a mucosa nasal, ela fica com edema, ela incha, né? E obstrui a passagem de ar. Isso que é a congestão. Aí, como é uma área muito cheia de vasos, né? A gente usa, e vasos têm receptor alfa, tá? Os vasos têm receptor alfa. E o receptor alfa faz vasoconstricção, ele fecha os vasos. Então, a hora que você pingar um descongestionante, o descongestionante, ele é um agonista de alfa. Agonista. Então, você pinga, ele vai estimular os alfas e os vasos vão se contrair e automaticamente a mucosa também vai se contrair, vai repelir e vai o quê? Desobstruir e o ar entra. É desse jeito que o descongestionante age, né? Então, ele age, o alvo dele é um receptor alfa. Tudo bem? Só dando aí um exemplo. Beleza. E, gente, existem fármacos que interagem também com os canais iônicos, né? Canais iônicos. E nós temos muitos canais, né? Temos canais de sódio, temos canais de cloro, temos canais de potássio, de cálcio, né? Enfim, vários canais. E aí, nós temos fármacos que interagem com algum desses canais. E essa interação, gente, ela pode ser uma interação bloqueadora, então, bloqueadores de canais, ou podem ser também uma interação de moduladores, direta ou indireta. O bloqueador é um bloqueio físico, o canal pela droga. Bloqueia, né? O bloqueio da permeabilidade. Um exemplo de bloqueador e canal. Todo mundo, acredito que a maioria de vocês, já foi num dentista. Eu gosto de falar vendo vocês. Vocês podiam ativar a câmera, né, gente? Para a gente ter uma interação maior, né? Não podia, não? Quando vocês vão no dentista, e o dentista usa, então, por favor, ativa a câmera. Quando o dentista, ele aplica um anestésico, aí, Tainara, beleza? Quando usa um anestésico, ele vai lá, aplica um anestésico, né? Espera um pouquinho, daqui a pouco a dor some. Não é isso? Aonde que o anestésico age? Qual é o alvo do anestésico? O alvo dele são canais de sódio. E por que o canal de sódio? Vocês já tiveram fisiologia, não tiveram? Não é? Isso. Então, na fisiologia,
vocês devem ter visto despolarização, repolarização, viram? Que o potencial de ação para percorrer, para levar um estímulo, tem que ocorrer a despolarização. E para ter a despolarização, tem que entrar sódio na membrana. Ok, gente? Tem que entrar sódio. Muito bem. A dor, né? Quando você percebe uma dor aqui no dente, né? Essa dor é percebida, ocorre o quê? Ocorre uma despolarização. E o estímulo vai até o seu cérebro. Então, para você sentir dor, você teve que ter estímulo, e esse estímulo criou o potencial, e o potencial é levado até o seu cérebro, e aí você sente a dor. Então, o anestésico, ele entra aqui, e ele entra nos canais de sódio dos nervos. E ele bloqueia a despolarização dos nervos. Então, sem a despolarização, não ocorre a condução. Se não tem a condução, você não vai ter o estímulo para a dor. Ok? Então, o canal como alvo de ação por fármaco. Beleza, gente? Beleza. Um outro tipo de alvo. Tem um fármaco hoje que é bastante utilizado como antihipertensivo. E esse fármaco antihipertensivo, né? Antihipertensivo, ele é um bloqueador do canal de cálcio. Os nossos vasos, ele possui canais de cálcio, né? Porque os nossos vasos são músculos. E o músculo, para se contrair, ele precisa ter cálcio. Vocês devem ter visto isso em fisiologia. Ok? Então, as nossas artérias são compostas por músculos mais rígidos, né? E tem vários canais de cálcio. Na hora que eu faço uso desse medicamento antihipertensivo, que é chamado de amlodipina, ela vai lá no vaso, no canal, e bloqueia o canal de cálcio. Não deixa entrar cálcio para o músculo. E sem cálcio, o músculo, então, ele não consegue se contrair. E aí ele vai relaxar. Aí eu tenho a vasodilatação e diminuição e pressão. Ok? Então, um canal de cálcio como alvo de ação do medicamento. Beleza, gente? Muito bem. E aí, nós, aqui no slide, está falando que eu tenho o bloqueador, foi esses exemplos que eu dei, e tem também o modulador. O modulador, ele se liga a um sítio acessório. Ele não se liga ao canal, ele se liga a um sítio, tá? E esse sítio regula a abertura ou fechamento desse canal. Ok? Então, isso a gente chama de modulador. Ou ele inibe, ou ele facilita. Ele inibe, fecha, ou ele abre. Ok? Então, eu vou explicar isso para vocês. Exemplo. Eu disse ainda há pouco, né? Falei sobre a despolarização. Ok? E para ter a despolarização, né, nós sabemos que a membrana ela tem uma negatividade. Normalmente, a negatividade dela está em torno de menos 90 milivolts.
a hora que entra sódio, essa negatividade vai diminuindo até chegar a um certo nível, né, que é o nosso ponto de gatilho, entra mais sódio e despolariza e se torna positiva. Então, eu tenho a negatividade e eu tenho um ponto de gatilho, onde ocorre a despolarização. Muito bem. Esse ponto de negatividade, é que eu falei que está em torno aí de menos 95 milivolts, ele pode variar. Ele pode variar. Se ele variar para menos negativo, eu falo que a membrana está hipopolarizada, ou seja, ela está pouco polarizada. Agora, se variar para mais negativa, eu falo que ela está hiperpolarizada, ou está muito polarizada. Tudo bem, gente? Então, é polarizada, hipo ou hiper. Quando eu estou hiperpolarizado, o meu ponto de gatilho para despolarizar está longe. Então, exemplo, é aquele dia que você está numa boa, está tranquilo, chega alguém, te xinga, você deixa para lá, você está longe, entendeu? Você está hiperpolarizado, ok? Agora, tem dia que você está hipopolarizado. Chega alguém e fala para você, bom dia. E bom dia por quê? Você já está invocado, né? Então, esse dia você está você está despolarizando rápido, certo? Então, isso é uma diferença. Muito bem. Quem controla isso, gente, quem controla o nosso estado, né? De estar mais relaxado ou de estar menos, é um sistema nervoso chamado sistema GABA. Sistema GABA. E ele é importantíssimo para a gente nos controlar. Ele é um sistema inibitório. Então, existe os neurônios GABA, e existe o mediador GABA, e existe o receptor GABA. É tudo GABA. Então, o receptor GABA, ele precisa de um mediador GABA que se ligue a ele para que ele se abra e entre cloro. É um receptor que está acoplado a um canal de cloro. Mas o receptor GABA, o mediador GABA, é que vai regular a abertura ou o fechamento desse canal. Tá? Quando o mediador GABA se liga ao receptor GABA, esse canal ele se abre. E aí entra cloro. Se entra cloro, o cloro é carga, o quê? Negativa. Então, entra cloro e vai negativar. Então, vai hiperpolarizar. E aí vai nos relaxar. Exemplo, diazepam, lorazepam, né? Esses benzodiazepínicos, que são conhecidos como calmantes, não é? Aonde que eles se ligam? Qual é o seu alvo? Receptor GABA. Só que o receptor GABA, ele se liga a um sítio, a um módulo, ele vai modular o canal de cloro. O benzodiazepínico, o diazepam, o alprazolam, ligando nesse sítio modulador, ele vai modular a abertura do canal e vai entrar muito cloro. E aí deixa a gente o quê? Calmo, mais relaxado. Então, é um exemplo de modulador.
Não sei se eu consegui ser claro, gente. É só exemplo, ok? Para vocês perceberem como existem vários alvos de fármaco. Tudo bem até aí, gente? Beleza? Professor, Oi. eu não entendi direito a parte de hiperpolarização e hiperpolarização. Eu não entendi se tem a ver com a velocidade ou com a quantidade. Não é velocidade, não é... É velocidade, você falou? Isso? Velocidade? Não. As membranas, tá, do nosso corpo, elas têm um ponto negativo, que é em torno de menos 95 milivolts, certo? A membrana, estando dentro desse índice de menos 95, né, 96, 94, 93, eu falo que ela está polarizada. Tá? É o que ela deveria ser, negativa, polarizada. Agora, essa polaridade, ela pode variar para mais negativo, que eu digo, tá? Ou para menos negativo. Se ela variar para mais negativa, eu falo que ela está hiperpolarizada. E se ela variar para menos negativa, eu falo que ela está hipopolarizada. Tudo bem? Sim, agora entendi. Faz assim que eu estou te vendo. Beleza. Posso mudar então? Vamos lá. Então, o bloqueador, o exemplo que eu dei do anestésico, do antihipertensivo e o modulador, caso dos calmantes. Aqui é só exemplos. Enzimas, a gente já falou. O modulador é transportador, gente, é muito pouco utilizado, tá? A gente nem vai perder tempo com isso, tá? Transporte, patati e patatá. Muito bem. Gente, sobre alvos, tá? É isso que a gente vai comentar, tá? Só isso daí. Então, veja, nós tivemos como foco aí fármacos agonista, antagonista, especificidade, afinidade, atividade intrínseca, né? Potência, a gente comentou a última aula, e falamos de alvos. E eu falei de fármacos agonistas e fármacos antagonistas, ok? Eu acho que eu comentei. Se eu não comentei, eu comento agora. Antagonismo e sinergismo. Eu falei nisso na última aula. Falei. Um está falando que sim, outros estão falando que não. Mas eu acho que eu falei. Bom, se a Beatriz Oliveira, você falou ou não? Sim, então, ótimo. Se eu falei, está dito então. Muito bem. Então, é isso que nós vamos ocupar, né? Para a gente falar, assim, das classes farmacológicas. Então, gente, agora, a partir de hoje, nós vamos começar a falar de classes farmacológicas, ok? Então, hoje nós vamos começar a falar mais de fármacos. Beleza? Muito bem. Gente, eu não vou pôr o slide dessa primeira aula,
tá? Porque eu quero mais falar com vocês, tá? Porque esse primeiro assunto nosso é extremamente importante, tá? Eu diria assim, que de toda a nossa farmacologia, de toda a farmacologia que a gente vai ver, tanto na farmaco 1 quanto na farmaco 2, esse primeiro módulo, ele vai ser dito, ele vai ser ocupado em torno de 70% de todos os outros tópicos, tá? O sistema nervoso autônomo, ele entra em tudo. A gente vai falar em antihipertensivo, a gente vai ter que saber o SNA. A gente vai falar em respiratório, entra o SNA. Vai falar em TGI, entra o SNA. Quer dizer, ele entra praticamente em tudo. Então, nós temos que saber. Ok? Muito bem. Sistema nervoso autônomo. Vocês devem ter visto em fisiologia. Ok? Simpático e parasimpático. Não é isso? Muito bem. Gente, o sistema autônomo, ele controla todas as nossas atividades, não é? Ele controla tudo. O simpático e o parasimpático, que são as duas fibras, né, do SNA, eles inervam praticamente o nosso corpo todo. Então, eles acabam regulando, controlando, e de uma forma que nós não conseguimos interferir. Por isso, o nome autônomo. Ele age por conta própria, não é? Exemplo. O SNA, ele controla a nossa frequência cardíaca, não é? Onde o simpático aumenta e o parasimpático diminui. Quem é que consegue controlar a sua frequência cardíaca? Falar, agora eu quero ter um aumento da frequência. Vai, coração, aumenta. Aumentar. Alguém consegue? Não consegue, não é? Não consegue. Então, isso é atividade autonômica, autônoma. Ele age por conta própria, né? Tanto que quando você vê, assim, algo, né? Você está esperando, né, certo alguém, quando esse alguém chega, né, o coração... Você não consegue nem disfarçar, né? Não consegue. Né? O coração sai pela boca. Né? Por quê? É autônomo, você não consegue controlar. E às vezes a gente se entrega, né? Muito bem. Isso é autonomia. Né? E aí, gente, existe uma diferença de ação simpática e uma diferença parasimpática. O simpático, ele age de forma conjunta, né? Todas as fibras simpáticas estão interligadas. Todas. Todas. Se ocorrer um estímulo simpático, todas as fibras serão estimuladas ao mesmo tempo, porque estão interligadas. É a mesma coisa que você tem uma extensão, né? Você liga a extensão e a tomada, e nessa extensão você liga o celular, você liga a televisão, você liga não sei o quê. Se der um curto, queima tudo ao mesmo tempo. Né? O simpático é mais ou menos isso. Está tudo interligado. E um exemplo bem simples dessa interligação, né? É quando eu estou em aula presencial, esse exemplo fica muito mais fácil, né? Agora aqui
Não vai dar, né? Nessa hora, eu costumo dar um tapa à cabeça de alguém. Então, eu vou dar um tapa aqui, eu pimba a Camila. Assusta a Camila. Finge que assustou. Né? Quando você leva um susto, tá? Quando você leva um susto, o que acontece com você num susto? Veja, primeiramente, como que você fica? Normalmente fica branco, pálido. É isso? Né? Fica branco, né? Um susto. Os seus olhos parece que ficam desse tamanho, né? Midríase. O coração dispara muito bem, né? Você tem um ataque cardíaco. A respiração, né, fica ofegante, né? Tudo isso, gente, vai acontecendo uma coisa de cada vez ou acontece tudo junto? Eu perguntei. E aí? Acontece como? Tudo junto, não é isso? Tudo junto. Então, isso é exemplo de atividade simpática. O susto é um exemplo do simpático em atividade, ação. Ok? Ação conjunta. Se estimula um, bomba, estimula tudo. Ok? Aí passou o susto. Acabou o susto. Será que tudo que você teve vai normalizar tudo ao mesmo tempo também? Não. Né? Você olha, eu vou olhar para a Camila e falar, nossa, Camila, você já está mais coradinha, né? Certa sua cor já voltou. Aí você fala, eu voltei, mas eu estou ainda, meu coração está disparado. Né? Aí daqui a pouco o coração vai diminuir, mas você ainda está ofegante, né? Aí a respiração vai normalizar, mas a midríase ainda está alta. Quer dizer, vai voltando ao normal uma coisa de cada vez. Isso é exemplo de atividade parasimpática. O parasimpático, ele age isolado. Cada fibra age à sua vez. Tá? Então, uma diferença bem simples de atividade simpática e atividade parasimpática. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Ok. Gente, simpático e parasimpático. Bem, são nervos, né? São nervos que chegam até um órgão. Então, é um nervo que sai, vamos supor, aqui do nosso tronco encefálico, ou da a medula, e vai até o coração, vai até o olho, vai até a boca, enfim, vai para vários órgãos. Só que para ele chegar e provocar um estímulo, uma taquicardia ou uma bradicardia, uma broncodilatação ou uma broncoconstrição, né? O que eu preciso? Como que ele gera esses efeitos? Como que o simpático aumenta a minha frequência cardíaca? Quem me explicaria isso? Ana Foucas, é isso? Você tá de lado para mim assim. Por quê? Aí melhorou. Aí sim. Agora tá legal. Gente,
Beatriz, não é bem isso. Vamos supor, como que o simpático, com o uso de hormônio, é quase isso, eu não diria hormônio, eu só mudaria o nome. Em vez de hormônio, eu colocaria, ou eu chamaria de mediador químico. Muito bem, Marcos. Mediador químico. Mediador químico. O nervo, o simpático, tá? O simpático, para chegar até um órgão e provocar um efeito, ele precisa liberar lá um mediador químico. E esse mediador químico, ele precisa se ligar a um receptor. Tá? Então, a ligação do mediador ao receptor é que vai me produzir o efeito esperado. Ok? Muito bem. Gente, o simpático, tá? Ele chega num dado órgão, tá? Essa sinapse que o nervo faz ao órgão, eu chamo de sinapse efetora. Por que sinapse efetora? Porque é a sinapse que vai efetuar ação. Tudo bem? Sinapse efetora. Então, o simpático, na sinapse efetora, tá? Sinapse efetora, simpática, eu vou ter que ter um mediador. Esse mediador, gente, é noradrenalina. Ok? Mediador simpático na sinapse efetora é noradrenalina. Tudo bem? Essa noradrenalina, para produzir a taquicardia, ela precisa se ligar a um receptor, a um alvo. E o alvo dela, no coração, é um receptor. Então, o simpático, ele tem dois tipos de receptores, gente, que a noradrenalina vai se ligar. Os receptores simpáticos são alfa e beta. São os dois receptores. Muito bem, Marcos. Alfa e beta. Ok? Então, noradrenalina vai se ligar aos seus respectivos receptores para produzir ação, efeito. O receptor é alfa ou beta. Tudo bem? Gente, uma coisa que gera bastante confusão ao longo dos anos aí, a gente percebe, né? É o seguinte, na próxima aula a gente vai falar dos receptores. Aonde eu tenho alfa, aonde eu tenho beta, né? Então, gente, a sinapse efetora, no órgão, eu vou ter um receptor, que dependendo do órgão pode ser alfa, e dependendo do órgão pode ser beta, tá? Eu até posso ter alfa e beta, mas vai prevalecer só um deles, ok? O efeito é de um, eu não posso ter um efeito duplo, não, eu sempre vou ter um efeito. Tudo bem? Exemplo, eu já falei hoje de vasos, né? Vasos da mucosa é alfa e faz o quê? Faz vasoconstricção. O coração é beta 1 e faz taquicardia.
O pulmão. Pulmão é beta 2. Faz broncodilatação. Ok? Na próxima aula eu vou dar a tabelinha para vocês dos órgãos e os receptores. Ah, tem que decorar? O ideal, os principais que a gente comentar, vai precisar decorar, tá? Não são muitos não, tá? São pouquinhos, mas precisa, né? Você tem que saber isso, por quê? Porque a gente vai falar de um fármaco e você tem que saber o que esse fármaco faz em cada órgão. E para saber, você tem que saber o que o receptor faz. Ok? Eu vou dar um exemplo. Quando você toma, ou melhor, quando você toma, existem descongestionantes, né? Que a gente pinga, mas também tem o oral, não tem? Decongex, né? Coristina, enfim, são descongestionantes orais. Muito bem. Quando você toma um descongestionante oral, ele vai para o seu sangue e vai agir, né? Vai espalhar pelo seu corpo todo. E chega aqui na mucosa e vai descongestionar. Muito bem. Só que eu tenho receptores alfa em outras partes do meu corpo, como em artérias, em veias. E ele vai se ligar também a esses alfa. Ele vai produzir vasoconstricção aqui, vai me descongestionar? Vai. Mas eu tenho que saber que tem um alfa também em minhas artérias, ele vai contrair e eu posso ter um aumento de pressão. Então, eu tenho que saber que um descongestionante oral, tá? Eu tenho que usar com cautela ou até contraindicar em pacientes hipertensos. Ok? Tá dando para entender, gente, o porquê que a gente precisa saber aonde eu tenho alfa, aonde eu tenho beta e o que ele faz? Para que eu entenda o que eu posso ter quando eu uso um dado fármaco. Tudo bem? Beleza? E continuando nesse mesmo ritmo, eu sei que no pâncreas eu tenho alfa e beta, onde beta aumenta a insulina e alfa diminui a insulina. Então, olha aí, um paciente hipertenso e diabético tipo 1. Não, tipo 2, quer dizer. Tá? Eu não posso dar um descongestionante, porque eu vou diminuir mais ainda a liberação de insulina dele. Ok? Beleza. Então, gente, o simpático, o mediador noradrenalina, receptor alfa e beta. Muito bem. O parasimpático, por sua vez, também, para ter ação, ele vai precisar de um mediador e vai precisar também de um receptor. Tá? Receptor. Quem é o mediador do parasimpático? Vocês lembram? Mediador do parasimpático. Mediador do parasimpático é, já que ninguém fala, falo eu. Acetilcolina. Acetilcolina. Muito bem. A acetilcolina vai se ligar a que receptor? Vocês viram isso em fisiologia? Qual o receptor? Acetilcolina? Então, qual que é, Cristiane? Marcos, que receptor que é? Não, alfa é noradrenalina, é simpático. Estou perguntando do parasimpático, acetilcolina. Muito bem, Maria Fernanda.
Muscarínico, muscarínico, muito bem. O receptor da acetilcolina é muscarínico e tem um outro. Qual é o outro? O outro é nicotínico. Nicotínico, que vem de nicotina. Tá? Então, é muscarínico e nicotínico. Ok? Muito bem. Na farmacologia, nós vamos nos interessar mais pelo muscarínico, tá? É o muscarínico que a gente vai trabalhar mais, porque ele está mais a nível periférico, ele que é o receptor das sinapses efetoras, né? O nicotínico, ele está mais a nível central, apesar de ele estar também em músculo, né? A placa na junção neuromuscular, mas eu não trabalho muito com ele, tá? Trabalho mais com muscarínico. E depois, quando a gente entrar para falar dele propriamente dito, a gente vai ver que existem alguns tipos, né? O M1, M2, M3, M4, M5. Né? O mais importante, que a gente vai trabalhar mais, é o M3. Mas existe o M2, o M1, M4 e o M5. Tá? Muito bem. A grande maioria dos nossos órgãos, na sua grande maioria, recebe uma dupla inervação. Ou seja, recebe o simpático e recebe o parasimpático junto. Tá? Eu preciso ter essa dupla inervação para quê? Para tentar o equilíbrio, para tentar o meu ponto fisiológico de equilíbrio. Apesar que existem alguns sistemas, alguns órgãos, onde vai prevalecer um deles. Tá? Mas na grande maioria eu tenho ação dos dois. Tá? Tudo bem, gente? Um lugar onde eu não tenho, assim, os dois propriamente dito. Vamos supor, vasos sanguíneos. Vasos, gente, praticamente eu não tenho atividade parasimpática. Vasos, eu vou ter, principalmente, atividade simpática. É o simpático que vai comandar os nossos vasos, tá? É simpático. A nível de gastrointestinal, apesar de eu ter simpático e de eu ter parasimpático, mas quem vai comandar é o parasimpático, tá? Então, o simpático comanda o sistema vascular. O parasimpático vai comandar a parte gastrointestinal. Tudo bem, gente? Ok? Muito bem. Bom, eu disse para vocês que nós temos o mediador, aí nós vamos ter os receptores. O mediador se ligando ao receptor nos dará, né, o efeito, certo? Esperado, simpático ou parasimpático. Muito bem. Aonde entra aí os fármacos, gente? Os fármacos. Bom, os fármacos, na realidade, eles entram aí imitando o mediador. Tá? Por que imitando? Porque o fármaco vai se ligar ao receptor. Obviamente, para imitar a ação, tem que ser um fármaco agonista, né? Ele vai se ligar e vai produzir ação.
Agora eu tenho também o fármaco antagonista. Aí ele vai o quê? Em vez de imitar a ação, ele vai bloquear a ação. Ok? E esses fármacos, gente, têm nomes, né? Tem classes. E é essas classes que nós vamos trabalhar, que nós vamos falar. Só que antes de falar das classes, né, a gente tem que saber o nome dessas classes. Certo? E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, vamos lá. A princípio, vai parecer um nome meio esquizofrênico, né? Meio grandão aí, mas depois a gente vai se entender, tá? Gente, o fármaco que se liga a alfa ou a beta, imitando a ação da noradrenalina. Esse fármaco é um fármaco agonista, né? Esse fármaco, ele é chamado de simpatomimético. Repetindo, simpatomimético. Repetindo e explicando. Simpato, de simpático, mimético. Mimético é de mesmice. Então, mesma ação do simpático. Por isso que é chamado de simpatomimético. Alguém não pegou o nome? Não conseguiu anotar? Apareceu aí? Sim, professor. Muito bem. Então, gente, simpatomimético, tá? Simpatomimético, mesma ação do simpático. Ok? Ótimo. Não importa, tá? Se é alfa ou se é beta. Ele é simpatomimético. Alguns livros, gente, vai aparecer esse nome, simpatomimético, tá? Mas em outros livros, e no livro que eu costumo trabalhar com vocês, que é o Penildon Silva, né? Ele trabalha com um termo mais simples. Vamos supor, simpatomimético é o fármaco que está estimulando o simpático, que está imitando a ação da noradrenalina. Noradrenalina pertence a um sistema chamado sistema adrenérgico. Tá? Então, gente, eu falar simpatomimético ou eu falar adrenérgico, eu estou falando a mesma coisa, tá? São sinônimos. Nós vamos trabalhar mais com esse termo, tá? Nós vamos trabalhar mais com esse termo, tá? Adrenérgico. Ok? Tudo bem? Então, simpatomimético ou adrenérgico. Acontece muitas vezes, principalmente em bulas de medicamentos, tá? Eles costumam muito colocar o termo simpatomimético. Você pega aí uma bula, de Berotec, né, que usa muito aí em ambulatório.
Você pega e fala, essa aqui é uma amina simpatomimética. Puta, o que é isso, né? É um fármaco que está imitando o simpático. É um fármaco adrenérgico. Tudo bem? Muito bem. Gente, então, simpatomimético e adrenérgico são fármacos que estão imitando o simpático. E agora, se eu tiver um fármaco que vai bloquear o simpático, vai bloquear a alfa, ou vai bloquear a beta, vai bloquear o simpático. É uma outra classe, tá? É a classe dos fármacos simpatolíticos. Simpatolítico, vai. Simpatolítico. Simpato, de simpático. Lítico, de lise, de quebra. Ele está quebrando o efeito do simpático. Ok? Então, simpatolítico é o bloqueador do simpático. E eu posso chamá-lo também simplesmente de antiadrenérgico. Tá? Vixe Maria. Adrenérgico. Então, simpatolítico ou antiadrenérgico são os fármacos bloqueadores do simpático. Ok? Então, gente, essas duas classes que nós vamos ver. Simpatomimético ou adrenérgico e o simpatolítico ou antiadrenérgico. Ok? Tudo bem? Muito bem. E agora, se nós falarmos do parasimpático. O parasimpático, a nomenclatura é a mesma. Parasimpatomimético. Parasimpatomimético. Isso. Parasimpatomimético é o que vai imitar a ação do parasimpático, né? É o que tem a mesma ação do parasimpático. Do parasimpático. Muito bem. Parasimpatomimético. Ou simplesmente, eu também posso usar a nomenclatura utilizando o mediador. O mediador do parasimpático, quem é, gente? Não é acetilcolina. Esse é o mediador, não é? Acetilcolina. Então, eu simplesmente posso falar que é um fármaco colinérgico. Tá? Então, parasimpatomimético ou colinérgico é a mesma coisa. E a gente vai usar, evidentemente, esse termo colinérgico. Ok? E a mesma coisa para os bloqueadores. Então, parasimpatolítico, para os bloqueadores, né, do parasimpático, ou simplesmente anticolinérgicos. Tudo bem, gente? Anotaram esses nomes? Beleza? Então, nós vamos falar muito dos fármacos adrenérgicos, fármacos antiadrenérgicos, fármacos colinérgicos e anticolinérgicos. Os adrenérgicos, depois a gente vai subdividir. Existe os fármacos adrenérgicos, existem os alfa-adrenérgicos e existem os beta-adrenérgicos. O
antiadrenérgico, existe os bloqueadores de alfa e existe os bloqueadores de beta, tá? Então, a gente vai ter aí 4 subclasses, né? Agonista alfa, agonista beta, anti-alfa, o bloqueador de alfa e bloqueador de beta. Ok? Agora, no colinérgico é mais simples, como só interessa o muscarínico, então, ou é agonista muscarínico, ou é o bloqueador de muscarínico. Tudo bem, gente? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem quer fazer algum comentário? Gabriele, o professor pode dar um exemplo de fármaco para cada... Aí sumiu, Gabriele. Para cada sistema? Tá. Então, vamos lá. Posso sim. Um fármaco, vamos supor, adrenérgico, alfa, adrenérgico, né? Tá. Um que estimula alfa. Eu já até dei esse exemplo hoje. São os fármacos descongestionantes, né? A nafazolina, né, que é o naridrim, oximetazolina, que é o atugil, afrin, isso daí são agonista alfa, então são adrenérgicos alfa estimulante. Os remédios que a gente usa para asma, né, o Berotec, que é o fenoterol, o Aerolin, que é o salbutamol, né, o Bricanil, que é a terbutalina, são fármacos estimulantes de beta. Então, são fármacos agonista beta. São fármacos adrenérgicos ou simpatomimético beta. Agem em beta. Ok? Existe fármacos bloqueador de alfa, com a tanzulosima. Tanzulosima é um bloqueador de alfa bastante utilizado hoje na urologia, porque evita o aumento da próstata e relaxa o esfíncter. Então, ele facilita urinar. Foi usado já como antihipertensivo também, né, porque vai bloquear a alfa e o vaso também pode dilatar. Tá? Existem os bloqueadores beta, que é bastante utilizado na hipertensão, na arritmia cardíaca, no pós-infarto, né? Os bloqueadores beta, como o metoprolol, atenolol, propanolol, né? São fármacos bloqueadores beta. Ok? Então, agonista e antagonista. Agonista muscarínico, na clínica, praticamente a gente não usa, e depois vocês vão ver isso, né? A gente usa em situações muito específicas, os agonistas muscarínicos, os parasimpatomiméticos, ou os colinérgicos. A gente usa a pilocarpina em colírio para glaucoma, a gente usa para uma atonia de músculo liso, né? Quando se faz uma cirurgia, você usa muito os bloqueadores colinérgicos, e aí depois você pode dar a paralisia. Então, você vai usar para estimular. Agora, os bloqueadores muscarínicos, os anticolinérgicos, a gente usa bastante. Um exemplo de bloqueador muscarínico, e que com certeza vocês conhecem e até já utilizaram, o Buscopan. Né? O Buscopan é um parasimpatolítico, é um anticolinérgico, é um bloqueador de muscarínico. Tá? Uma outra substância também
se usa muito em PS, né, para inalação, o atrovente. Atrovente, o nome químico dele é ipratrópio. É um bloqueador também de muscarínico. É um anticolinérgico. Ok? Tudo bem? Eu consegui. Quem pediu? A Sabrina, né? Não, a Gabriele, que pediu exemplo. A Sabrina também reforçou. Ok? Então, gente, é isso daí. Tudo bem? Beleza? Gente, eu vou parar a gravação. Puxa. Não é lá que para. Ô, Jesus amado, acho que é o som. É aqui.